pessoa que você é, quando você descobrir qual o teu chamado, que Deus te vocacionou para aquilo, eu acredito que vai mudar sim a tua vida de uma forma grandemente. Sim, com certeza muda nossas vidas, né? A gente se encontra mesmo ali naquilo que Deus quer que a gente faça, a gente começa a ter uma visão diferente, uma noção diferente das coisas, né? Aqui o Maicon Maciel tá mandando um abraço ao nosso amigo missionário Giovanni, ele tá aqui nos bastidores. Meu Deus, aqui. Jesus. A gente tá com bastidores aqui abençoado. Tá aqui, Missionário deixando todo mundo Samuel, nervoso. alguns amigos aqui nos bastidores, dando esse apoio pra gente aqui. Forte. Olha, tem mais uma pergunta. Vamos ver aqui. Como posso identificar? Essa aqui eu vou fazer pro nosso amigo que está aqui conosco, Martim Dallas. Como posso identificar se sou chamado por Deus ou não para determinada função na obra? Tem a diferença de... Isso aí a gente emenda com uma pergunta que eu vi sobre chamado, a diferença de chamado e vocação. O chamado, ele é como eu falei, que ele é Deus te fazendo como um canal de bênção para alguém, ou para o povo, seja lá qual for a obra, Deus ele te fez como um canal de bênção, né? Para te levar uma missão, levar a palavra em algum lugar, através de alguma missão, né? E vocação é algo que você gosta de fazer. Eu gosto de cantar, eu gosto de pregar, eu gosto de fazer a obra. Se eu gosto, eu tenho prazer nisso e isso me inspira mais ainda a fazer. Isso é uma vocação, né? Eu vejo o resultado, é realizado o projeto e me inspira mais a fazer isso aí. É uma vocação. É o que eu gosto, o que Deus já botou desde nascença, já, e eu tô fluindo, tá fluindo agora, tá saindo agora. E isso daí a gente descobre como a gente faz para ser um escolhido, vamos dizer assim, né, na presença de Deus usando. Em Eclesiastes capítulo 10, versículo 10, vem falando que se o machado se ele não é afiado, ele não corta. O machado, ele não é afiado, ele não corta. Se o machado não for afiado, ele não vai cortar, vai demorar, vai ter mais trabalho para fazer, né? E sempre tem uma prioridade, que é o quê? Amolar o machado primeiro, para depois usar ele. É verdade. Sempre um preparo. Teve um irmão que ele aceitou Jesus junto comigo. E ele era para pregador, mas ele porque queria cantar. Tá no grupo de louvor. Aí ele foi lá e quebrou a cara dele, porque já tinham falado para ele, não, o negócio é palavra. Não é aí não. Aí ele foi, tentou cantar, não deu certo. E ele descobriu depois o chamado dele, que era na pregação, no ministério de pregação, de missões. Graças a Deus que ele não se abateu, né? Porque quando as pessoas às vezes... Isso, se frustra, né? Graças a Deus que... Puxa, eu quero ser usado, eu só vejo os outros sendo usados e eu não. Isso daí é quando o próprio Deus mostra mesmo, né? O chamado da pessoa é forte. É verdade. Agora tem uma pergunta aqui. Essa pergunta aqui é pro missionário Fabrício. É uma pergunta... Olha essa pergunta. É importante, tá bom? Para todos nós. Ela fala com todos nós essa pergunta. Como é ser feio e ainda viver o chamado? Mexeu comigo. Meu Deus, Jesus. Essa daí é muito forte, Eu também quero saber. Gente, assim, né? Essa pergunta foi enviada no meu WhatsApp, né? Eu passei pra Joyce. E no momento, Giovanni, que essa pergunta foi enviada pra mim, eu ri, entendeu? Eu ri, né? Particularmente. Mas assim, eu olhando para dentro de uma visão bíblica, eu vejo que a alegria do Senhor, ela formoseia o rosto, né? Olha, é Bíblia, é Bíblia. É bíblico, tá bom? Então, a partir do momento que nós começamos a viver o nosso chamado, não importa se você é feio ou não, se é amarelo, branco, preto, nós, a partir do momento que começamos a viver o nosso chamado, viramos pessoas lindas, né? Bonitas, porque a alegria do Senhor vai formosear, eu acho que é assim que fala, o nosso rosto, né? Eu acredito. Todos nós somos lindos, né, na presença do Senhor. Se a gente pegar uma foto do nosso antes e depois, antes com Cristo e agora com Cristo, meu Deus do céu.
A gente foi expor Cancela, aqui. né? É Só Jesus para dar essa graça na nossa vida. eu creio. A presença dele já veio transformando tudo na nossa vida, né? É verdade. Pessoas que nos conheceram no mundo, rapaz, tu é aquele, tu é ela. Porque a presença de Deus verdadeiramente transforma tanto a gente por dentro quanto a gente por fora, né? Então, tem mais uma pergunta aqui. Fizeram uma pergunta, como enfrentar uma luta? Não está relacionada ao tema, né? Mas ore, minha irmã, ore. Deus lhe ajuda a enfrentar essa luta. Tudo a gente se resolve na oração. A oração Glória a Deus, é é verdade. a solução para todas as coisas. Aí, um pastor Jonas Trovão, ele respondeu a essa pergunta. Ele botou, age como Ana em oração. É exatamente isso. Glória a Deus, Jesus. Deixa Deus usar vocês aí. Falou tudo, hein? Falou. Exatamente, Meu lugar. como Ana. Ore que Deus vai te dar vitória sobre essa luta. Através da oração de Ana, né? Isso Mas não mesmo. foi uma... Veja a diferença da oração primeira da outra oração que ela tomou Exatamente. É verdade. decisão. Antes ela... Creio que ela orava do jeito que ela queria, né? Senhor, me dá um varão. Ela queria para ela, né? Exatamente. Mas até que ela teve um entendimento e, não, se o Senhor me der, eu vou te dar aí prioridade. Aí, Verdade. agora tu É orou. Alguns historiadores estudiosos da Bíblia dizem que Ana orou aproximadamente 26 anos pedindo de Deus Samuel, né? Mas como o Senhor falou, Eita, ela só pedia para ela, porque ela queria, mas quando ela entendeu que ela tinha que pedir algo que tivesse uma função para o reino de Deus, né? Tivesse uma funcionalidade para Deus também, então aí que Deus concedeu para Ana, né? Eu digo isso porque eu aprendi a orar pedindo para Deus, tipo, Senhor, me ensina a ter essa experiência para me ensinar alguém a não ser igual eu. A não É ser verdade. como- tipo isso. Sim, é verdade. Que mais uma pergunta. Como intensificar o chamado de louvor? Como identificar o chamado? Tá intensificar aqui. Mas É. acho que ela quis escrever identificar, né? O chamado de Ela corrigiu louvor. depois. É louvando. Você louva uma hora, né? Se for verdadeiramente esse o seu chamado, Deus vai confirmar. Como eu também, como eu disse, eu não tinha uma voz como agora. Minha voz era bem fininha. Eu disse pra ele no começo que quando eu cantava, as irmãs diziam que eu não cantava, eu gritava, né? E verdadeiramente eu gritava muito. Hoje eu me controlo mais um pouco, não tá 100%, mas Deus vai aperfeiçoando dia após dia, né? É verdade. E aí Deus usava as pessoas para me dizer, olha, Deus dizia, né? Você vai me louvar, você vai ser uma levita da minha casa, uma adoradora minha. E aí foi acendendo a vontade do meu coração. E claro, como eu ouvi uma ministração, quando o pastor Raik Carmelo estava aqui em Manaus, né? Ele disse na pregação dele que eu tenho uma ferramenta, mas como também o Senhor falou, se eu não amolar minha ferramenta, como é que eu vou adorar Deus na excelência, amola, oferecer né? o meu melhor, né? E por um tempo eu fiz aula de canto, mas eu parei, porque estava me atrapalhando, querendo ou não começou a me atrapalhar, porque quando eu subia no altar, missionário Fabrício, eu queria me preocupar em exercer a técnica que eu aprendi lá na aula. Então eu esqueci assim de dar lugar para Deus e queria fazer porque eu queria fazer que ficasse bom como eu aprendi, como foi me ensinado, né? Mas aí eu entendi que eu não posso deixar a presença de Deus de lado pela técnica. Ainda que eu tenha técnica, mas que eu tenha unção de Deus na minha vida. Porque cantar qualquer um canta, né? Mas com a unção de Deus é diferente. É que nem tem palavra, bastante palavra, mas não tem unção, né, Giovanni? Exatamente. Tudo ter que a gente palavra e fizer, unção. se não tiver unção de Isso. Deus, não é nada. É verdade. Né? Como diz o pregador, pastor Stanley Reis, que eu admiro muito. Eita, Jesus, é forte. Você diz que é bacia, mas se não tiver água é só bacia. Né? Então tem que ter presença de Deus. Então, falando no ritmo aí de louvor, vamos adorar o Senhor com mais um louvor, né? Mais um louvor abençoado para nossas vidas. Mande a sua pergunta aí, a gente já vai encerrar o programa. Mande a sua pergunta que ainda dá tempo de responder. R$50 o sorteio só para pergunta relacionada ao tema. Só relacionada ao tema. Chamado. Então mande a sua pergunta aí, quem sabe você não leva esses R$50. Pena que eu não posso perguntar, senão eu ia perguntar aqui. Eu também. Me levar esses R$50 comigo. Mas mande a sua pergunta, compartilhe a live, compartilhe bastante aí para edificar outras vidas e vamos adorar o Senhor. Deixa Deus lhe usar aí, vaso de Deus, para nossas vidas na adoração. Amém. Glória a Deus.
Deus, ele não quer que ninguém pare, ele quer que você se dedique ao teu chamado, se dedique à obra, à responsabilidade que ele botou nas suas mãos, que ele venha trabalhar cada vez mais na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar alguém de novo. Ele ressuscita os sonhos. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Não pare, continue, siga em frente. Deus, ele está trabalhando a teu favor. Faça só a sua parte, faça a sua parte. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, não vai parar, não vai parar, não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, é isso aí, você não vai parar, Deus não vai deixar você parar, ainda que venham os ventos contrários, ainda que venham todas as lutas, mas você não, é ao vivo, é assim mesmo, você não vai parar. Ô, Glória. Missionário Fabrício já vai ter que ir. Mas eu deixo o meu abraço, tá bom, para todos vocês. Muito obrigado pelo seu compartilhamento, né? Eu agradeço também, missionária Joyce, pelo convite.
ao profeta, né, que foi uma honra estar conhecendo também, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que viremos mais vezes, né? Com certeza. Eu só vou mesmo, Vou gente, marcar. porque é um compromisso muito, tá bom? Mas ainda vai ter aqui o povo de Deus dando lugar para Jesus. E dia 19, tá bom? Vai ter a grande vigília da Igreja Pentecostal Palavra Plena, lá no bairro da Paz, no local árabe, tá bom? A forte. comunidade árabe vai ser bênção lá, Joyce. Quem vai estar pregando vai ser o nosso grande amigo, pastor Luciano Coelho. Então vamos dar lugar para Jesus. Vai ter grandes homens e mulheres de Deus cantando corinho abençoado. Vai ser muita palavra. Então vamos lá dar glória para Jesus. Amém? Muito Glória obrigado, a Deus. Joyce. Deus abençoe. Amém. Vá na paz, eu agradeço por ter vindo aqui, tá bom? Responder todas as perguntas. Daqui a pouco nós vamos ter o sorteio. Vem pra cá, cantor Martin Dallas, sente aqui, me dê essa honra para respondermos umas últimas perguntas aqui. Já já a gente encerra o programa e vamos fazer o sorteio, tá bom? Você que ficou... Mas só vai ganhar quem ainda estiver na live. Tem que ficar na live até o final. Se não estiver na live, vai ter que dar um glória aqui, tá bom? E aí pra gente ver se você tá na live ou não. Tem mais umas perguntas aqui, agora Eita glória. é com você que vai responder essas perguntas pra gente aqui. Tem uma pergunta aqui. Fui chamado muito jovem por Deus para determinada função, mas alguns irmãos mais velhos em idades não concordam. O que posso fazer? O que tu pode fazer é continuar na obra, porque quando Deus ele levanta, não tem quem impeça. Sabe qual é a diferença de... Eu sempre faço essa comparação da diferença de um que tem 15, 16 anos para alguém que tem 2, 3 anos que foi levantado primeiro do que aquele que estava faz tempo. É dedicação. É verdade. Dedicação, você se dedica bastante, se aprofunda mesmo na palavra, no louvor, onde for o teu chamado, ou fazer obra, missão. Eu tiro por mim, porque eu comecei e quando passou 2 anos, 1 ano e meio, eu já estava fazendo a obra culto de rua, já estava pregando por aí, cantando por aí, e as pessoas ficavam, poxa, chegou agora aí, já está, não pode. Alguns que caiu e voltavam, eles reclamavam. Outros que estavam há muito tempo já, firme, mas há muito tempo, e estavam ali dentro só do templo, e ficavam reclamando também. Aí eu fui e disse, isso significa dedicação. Não é que eu sou melhor do que vocês, não é que ninguém é melhor que ninguém, é por causa da dedicação. Quanto mais você se esforça para conhecer Jesus, mais próximo você chega lá. O que é a diferença dos 3 para os 12 discípulos? Todo mundo junto. Pedro, Tiago e João. Só os 3 era chamado para a transfiguração. Só os 3 era chamado para entrar na casa para a filha de Jairo, se eu não me engano, ser curado. Só os 3, só Pedro que saiu do barco para chegar perto de Jesus. Quem tinha intimidade com Deus é aquele que estava querendo mais saber sobre Jesus, né? Aquele que estava mais querendo saber mesmo, de se entregar mesmo. É verdade. É porque tem pessoas que estão há tanto tempo dentro da igreja, né? Mas estão acomodadas aí quando entra alguém assim, de repente, e ela é, como eu posso dizer, ativa na obra do Senhor, Deus começa a levantar ela mais rápido pelo esse fato dela ser mais determinada, mais ativa. E a pessoa que já está mais tempo dentro da igreja acomodada, se incomoda com isso, né? Acaba... O pessoal até fala que é um ditado, se não me engano, que fala que é bombril, né? Porque faz uma coisa, faz outra na igreja, né? Onde der. Mil e uma utilidades. Mas é a disposição, né? Infelizmente, como até o missionário Fabrício tinha falado aqui a respeito de José, né, no capítulo 37 e em diante, conta a história dele, de Gênesis, ele teve esses contra dentro da sua própria casa, né? Infelizmente, a maioria das vezes que pessoas serão contra o nosso ministério, contra a nossa chamada, é de perto, não é de longe. É justamente por isso que a gente, às vezes, acaba se frustrando, se entristecendo, é porque é de perto. Como diz o dito popular, né? A traição não vem de um inimigo, ela vem de um amigo, é por isso que machuca. Mas, todavia, Deus é fiel. É só você ver José, que ele estava com os irmãos de José perto dele, estava ali perto dele, né? E ele foi jogado lá na cova, lá, foi preso. Mas o que ele tinha? Uma túnica de várias cores, significa honra, né? Então ele não podia esquecer do que ele tinha na mão dele, que o pai que deu, né? Então aí ele seguia em frente. É verdade.
Vamos lá, ainda dá tempo, hein? Já já a gente vai fazer o sorteio. Então manda logo a sua pergunta aí. Chegou mais uma pergunta aqui agora. Como podemos fazer para identificar o chamado de Deus para a minha vida? Nós já respondemos algumas perguntas parecidas com essa, né? Como fazer para identificar o chamado de Deus para a minha vida? Como a gente falou, né? Que tem que... Eu vejo assim que você tem que encarar o desafio, né? Porque tem muita gente que não sabe ainda o chamado por causa que tem medo de encarar aquilo. Talvez Deus está falando, como você disse, que Deus estava falando ali, você estava ali com uma timidez, né? Mas Deus estava falando que você ia ser usado no louvor, o bicho ia pegar para Satanás através da tua voz. Então, tu encarou aquilo ali, encarou, não teve medo e tá aí dando lugar, né? Então, tem gente que tem medo disso, tem medo de encarar, eu tenho vergonha. Eu dou aula de canto e a primeira dica que eu faço, a primeira aula é eu falar para a pessoa, você tem que acreditar em você mesmo. É a primeira coisa que tem que acontecer. Você tem que acreditar em você mesmo para poder você fazer as outras coisas. Se não acreditar em você mesmo, como é que você vai encarar o desafio? Né? Se não tivesse isso, Davi ele tinha aceitado a armadura de Saul, porque ele estava com medo de encarar o desafio da responsabilidade, da capacidade que ele tinha com o estilingue, então ele ia aceitar a armadura, né? Por quê? Porque os antigos, que estavam mais tempo lá na obra, mais tempo na guerra, mais tempo ali sendo rei, tinha mais experiência, não sei o quê, aí ele podia, não, os caras têm mais experiência que eu vou aceitar a proposta dele, ele pode estar certo. Mas não, ele acreditou na capacidade significa dom e talento, ele acreditou na capacidade que ele tinha e encarou o desafio. Isso, exatamente, dessa forma. Já podemos fazer o sorteio? Vamos lá, não tem mais nenhuma pergunta. Ainda temos pessoa conosco aqui na live. Tem que estar na live, tá bom? Se mandou a pergunta, tem que estar na live. Lobo, mas se não tiver na live, não vai valer. Não é o lobo, mas é a onça. É a onça. Quem quer levar uma onça para casa? Já estão botando aqui, eu quero. Então fica aí, profetiza que você vai ganhar. A palavra tem poder. Vamos lá? Vou sortear aqui o primeiro nome. Quem será? Olha, eu vou quando eu sortear, tem que dar um glória a Deus aí para me ver que tá na live, tá bom? Giovanni vai ganhar, Giovanni. Vamos lá, já estou pegando aqui. Quem será? Ai, que nervoso, eu queria essa onça para mim. Olha, tava conosco, eu não sei se ainda tá. Olha aí, já aumentou aqui tanto de pessoas com a gente na live, hein? Já estão mandando mensagem para entrar de novo, né? Nicolas Arthur. Nicolas Arthur, manda um glória aí. Manda tô aqui para nós ver que você ainda está na live aí. Se não responder em 1 minuto, eu já ganhei. Glória a Deus. Olha aí, menos de 1 minuto. Então já temos um ganhador. Nicolas Arthur ganhou aí a onça, vai levar uma onça para casa, para a glória de Deus. Nicolas, entre em contato conosco. Nicolas, entre em contato conosco, tá bom? Mande mensagem para o número 993-645634. Pode mandar uma mensagem para a gente, tá bom? 993-645634. Tá bom, Nicolas, a gente já viu que você tá na live. Mandou, tô aqui. A gente já viu, você já ganhou, a bênção já é sua. Então é isso, eu quero louvar a Deus, agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor está me concedendo. Eu vejo assim como uma porta também que o Senhor está abrindo na minha vida, né? A primeira experiência que eu tenho de apresentar um programa, eu me sinto muito honrada, apesar do frio na barriga que dá, o nervosismo, mas é assim mesmo, Deus vai nos capacitando, é o chamado, né? Nos vai aperfeiçoando o chamado na nossa vida. Eu espero que todas as perguntas, né, tenham sido respondidas e você possa ter tirado suas dúvidas aqui neste programa. Quero agradecer
cantor Martim Dallas, pela presença, por ter chegado nesse lugar, tá bom? Que Deus venha abençoar mais e mais a sua vida, seu ministério. E eu creio que Deus tem coisas muito maiores para a sua vida, além do que o Senhor imagina, que o Senhor planeja, que o Senhor sonha. Assim também como na vida de todos os que estão nos assistindo, todos que ficaram conosco na live, todos que participaram, que perguntaram, que interagiram, tá bom? Me sigam lá no Instagram, Joycelane Sarmento, Missy Joycelane Sarmento OFC, tudo junto. Me sigam lá no Instagram, tá bom? Vou sempre estar colocando lá a caixinha de perguntas para os próximos programas. Meu Facebook é Joycelane Sarmento. Pode também mandar uma solicitação que eu aceito lá para ficar por dentro de tudo que a gente posta, que a gente coloca lá nos stories, tá bom? E nós vamos encerrar esse programa com um louvor, adoração ao Senhor. Obrigado por ter ficado conosco. Deus abençoe a sua vida grandiosamente. E vamos encerrar com um louvor nessa noite. Glória a Deus. Começou hoje e o tema foi chamado, e foi de Deus, né? Chamado para apresentar. Então, tem um escudo aí na mão do Senhor, que não vai deixar o inimigo atrapalhar a obra dele. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Ouça a voz do Senhor. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Levanta a mão e adora aí, vai. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem. Começa a adorar o Senhor nessa noite. Começa a tomar posse da presença, da proteção do Senhor, do chamado que Ele entregou nas suas mãos. Não deixa, não saia do barco sem a presença.